Olá, somos alunos do quarto período de farmácia noturno. Iremos abordar sobre o tema a importância do farmacêutico na saúde comunitária e teremos como ênfase a cartilha do Conselho Federal de Farmácia voltado para o meio da comunidade, que é regulamentado pela CONFAR. Eu sou Leandro Vieira, Thiago Nunes e Jefferson Silva. Dentre as atividades farmacêuticas voltadas ao paciente, a dispensação é a de maior relevância, uma vez que sua finalidade não é somente garantir o acesso ao medicamento, como também acesso às informações que possibilitem melhorar seu processo de uso, a adesão à farmacoterapia e ainda proteger o paciente de possíveis resultados negativos em decorrência de problemas relacionados a medicamentos. Muitas farmácias comunitárias perceberam que precisavam ser diferentes e resolveram adotar a atuação clínica do profissional como diferencial competitivo no enfrentamento da concorrência de grandes redes do varejo farmacêutico. Processo de dispensação. A dispensação não configura apenas o momento em que determinada prescrição é aviada. Não é a troca de mercadoria por receita médica, tão ou mais importante que o medicamento recebido pelo paciente. São as informações envolvidas e as dúvidas esclarecidas. Dispensar medicamento é um ato farmacêutico que traz inúmeros benefícios ao paciente e muito valoriza o profissional. Sua atuação na dispensação garante o direito da população à informação e a reafirmar a toda a sociedade o verdadeiro papel do farmacêutico como profissional da saúde. Iremos abordar um pouco sobre a história e a lei que regulamenta a dispensação e a presença obrigatória do farmacêutico em drogarias e também dentro de hospitais, na parte de farmácia hospitalar. A lei que regulamenta a dispensação foi a lei número 5.591, de 17 de 1973. Essa lei rege como deve ser tratado os insumos e substâncias do ramo farmacêutico, que são controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida no Brasil como Anvisa. Essa lei exige a presença do farmacêutico nos estabelecimentos de drogarias de todo o país e que se tornou um suporte à saúde da população brasileira. Nos últimos 50 anos, a farmácia teve um grande avanço, dentre eles o farmacêutico, para poder estar orientando os pacientes e a correta dispensação. A atenção farmacêutica é voltada à saúde comunitária, e a atenção farmacêutica deve ser priorizada para o correto uso dos medicamentos. Processo de dispensação. A dispensação é de grande importância dentro dos estabelecimentos comerciais e nas redes de hospitais. E a presença do farmacêutico para a correta orientação é essencial, uma vez que irá orientar e sanar possíveis dúvidas que possam surgir do paciente em relação ao uso de certos medicamentos e interações medicamentosas que possam ocorrer, além de ajudar o paciente a seguir o correto tratamento para que não seja prejudicial à sua própria saúde. Etapa da dispensação. Abordagem ao paciente. Essa etapa é essencial para que o paciente possa acolher o tratamento. O farmacêutico deve ser claro e não agressivo com o paciente, pois essa etapa é fundamental para que o paciente faça adesão ou não do tratamento proposto. Deve ser feita essa abordagem em uma área reservada ao seu atendimento ao paciente, pois deve se levar em consideração diversas situações e não expor o paciente e nem constrangê-lo.
iremos falar, mais uma vez, sobre mais um tópico da dispensação. Nessa vez, iremos dar ênfase à análise da prescrição farmacêutica, da prescrição médica. O farmacêutico deve perguntar ao paciente se ele é o paciente descrito na receita. Deve-se avaliar os aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos legais da prescrição. Deve-se também se atentar e perguntar a idade do paciente que irá estar utilizando o medicamento, o peso, assim como também o sexo, se já teve alergia a algum fármaco. Essa análise vai contribuir e muito para que o paciente não tenha futuros prejuízos à sua saúde com o uso de determinados fármacos. Deve-se atentar à data da prescrição, à legibilidade da prescrição médica, se houver rasuras, se não estiver dando para entender, se o medicamento estiver difuso, não tiver como entender, deve-se orientar o paciente a procurar o médico ou tentar contactar imediatamente o médico para que possa assim sanar a dúvida do medicamento prescrito. Deve-se atentar também à prescrição, postologia adequada para o paciente, levando em consideração a idade, o sexo do paciente e o medicamento, nome do medicamento e a miligrama correta. Orientações ao paciente. Ao orientar o paciente, algumas informações devem ser prestadas quanto ao modo de usar, o motivo do uso, as reações adversas e aos cuidados, durante o uso e a guarda dos medicamentos. A Resolução CFF 357 de 2001 e a RDC 44/9 deixam claras as normas legais para uma correta orientação ao paciente. Pacientes especiais. Idosos. No caso de pacientes idosos, deve-se ter atenção especial para orientar o correto uso, saber se o paciente já fez uso de algum medicamento e se informou ao médico sobre o uso de algum medicamento que já faça uso, além de orientar sobre as possíveis interações e reações adversas e do correto horário de administração do medicamento prescrito. Prescrição para gestantes. A dispensação de medicamentos prescritos a gestantes deve vir acompanhada de explicações sobre o risco e benefício de utilização daqueles medicamentos, deixando assim o farmacêutico deve-se transparecer para a gestante segurança quanto à necessidade da terapia. Compete ao médico a avaliação do risco-benefício sempre que prescreve o medicamento a uma gestante. Porém, o farmacêutico detecta um risco potencial à mãe ou ao feto. Deve realizar um contato com o médico para confirmar se o mesmo tinha conhecimento da gestação da mãe e que os riscos-benefícios foram avaliados. Prescrições para crianças. Deve-se atentar à correta prescrição, levando em consideração a sensibilidade que as crianças podem ter a determinados fármacos e orientar ao responsável para a correta administração e horário para o qual devem ser administrados determinados medicamentos. A atenção voltada ao uso de antibióticos deve ser mais relevante para que o tratamento seja eficaz. Dispensação de formas farmacêuticas especiais. Algumas especialidades farmacêuticas apresentam dificuldade em seu preparo ou administração, razão pela qual são consideradas como complexas e para as quais o farmacêutico deve explicar e treinar o paciente antes que o mesmo inicie seu uso. Neste grupo, podemos citar os colírios, os dispositivos para inalação e os sprays nasais, dentre outros. Esta é a farmácia comunitária que o farmacêutico quer. Essa é a farmácia que o Brasil merece. Atenção farmacêutica com qualidade.